Oi meninos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o processo de independência das 13 colônias inglesas e a formação dos Estados Unidos da América. Então, o que vai acontecer primeiramente para se formar as 13 colônias? Bem, a Inglaterra, ela vai começar o seu processo de expansão lá entre os séculos XVI e o século XVIII. Então, ela vai buscar as suas colônias, vai começar seus empreendimentos marítimos em um período um pouquinho, né, depois do que Portugal e a Espanha. A gente teve nas grandes navegações Portugal e Espanha como sendo os grandes pioneiros das grandes navegações. A Inglaterra, a França e as outras nações que a gente tem, né, na Europa vão começar seus empreendimentos um pouco mais para frente. Entre os espaços conquistados pelo que vai ser conhecido aí o primeiro Império Britânico, a gente vai ter aí dois de destaque. Quais vão ser esses dois espaços? As Índias Ocidentais e o lugar que interessa para a gente agora, que são as 13 colônias, que é aquele espaço que a gente entende hoje como os Estados Unidos da América. Essa colonização tardia aí por parte da Inglaterra vai acontecer por quê? Porque a Inglaterra ela tinha se envolvido aí em um conflito com a Espanha, em conflitos com a França também, e ela só vai começar esse processo de expansão quando ela supera esses conflitos que ela tem com os outros países. Então, vai ser só lá no século XVII que os ingleses vão aí se preocupar com a colonização da parte lá da América do Norte, para da parte das 13 colônias. E quais vão ser realmente os motivos que vão levar os ingleses a estarem colonizando a região das 13 colônias? Bem, a gente tem aí o processo de colonização dos Estados Unidos, que é motivado principalmente por alguns conflitos que estão acontecendo lá na região do Reino Unido, conflitos principalmente religiosos. E quais vão ser esses conflitos, essas tensões religiosas que a gente tem na Inglaterra aí entre os séculos, né, 17 18. O que está acontecendo lá? Nesse período na Inglaterra foi instituída a Igreja Anglicana como a igreja oficial da região. Por conta disso, os grupos que se negavam aí a aderir ao anglicanismo acabaram sendo perseguidos. E para fugir dessa perseguição, eles vão migrar para as 13 colônias. Além das pessoas que estavam aí no meio dessa fuga, né, da perseguição religiosa, a gente teve também a colonização dos Estados Unidos, pessoas que trabalhavam em companhias comerciais e algumas pessoas pobres que vieram do campo, das cidades e que buscavam nos Estados Unidos uma tentativa de sobrevivência. A colonização, então, das 13 colônias foi diferente da colonização que a gente teve aqui no Brasil, pelo menos quando a gente fala da parte norte das 13 colônias, mas eu vou entrar nisso daqui a pouco com vocês. Porque aqui no Brasil, a gente teve uma colonização que foi motivada principalmente, né, para conseguir o lucro da coroa. Então, as pessoas que vinham para cá, elas vinham já buscando a plantação, a extração do ouro, mais para frente, né? Então, foi uma colonização motivada pela exploração. Já aqui na parte norte das 13 colônias, a gente tem uma colonização onde as pessoas de fato queriam construir as suas vidas, né, aqui nas Américas. Então a gente tem essa diferença em um primeiro momento que é importante a gente entender. Agora, para entender aí essa diferença entre a colonização que aconteceu no norte das 13 colônias com aquela que aconteceu no sul das 13 colônias. Na região norte, que era chamada aí também de Nova Inglaterra, foi feita uma colonização que não se preocupava tanto com a exportação dos gêneros agrícolas. Então, a gente tinha uma produção limitada de produtos que interessavam o mercado europeu. Era uma região que se especializou mais na pesca, na construção de navios, na produção de algumas bebidas, como o rum. Tinha, sim, uma agricultura, mas era uma agricultura em uma escala menor, que era feita, né, mais para atender as demandas da região do que para exportação. Vai ser aí na região do norte mais para frente que vão surgir também as indústrias lá na região dos Estados Unidos.
Já a colonização da parte sul das 13 colônias é mais parecida com a colonização que a gente teve aqui no Brasil. A região sul dos Estados Unidos era uma região que tinha um clima e um sol que se adaptava bem às produções que interessavam ao mundo europeu. Então, a colonização dessa região sul já foi uma colonização mais de exploração, onde eles buscavam a construir grandes latifúndios, né, construir grandes propriedades agrícolas para cultivar os produtos para exportarem para a Europa. Agora nós vamos pensar um pouco sobre como foi a relação entre a Inglaterra e essa sua colônia nas Américas. Quando os primeiros ingleses vieram aqui para as 13 colônias para morar realmente aqui, os ingleses, né, o governo inglês, não, ele não interferiu muito com o que estava acontecendo aqui nas Américas. Então, tinha impostos? Tinham, mas não eram impostos tão altos como a gente teve, por exemplo, aqui no Brasil. A população das 13 colônias também podia comercializar de uma forma mais livre com países que não fossem a Inglaterra. Então, os colonos, eles tinham uma liberdade de comércio, eles tinham até uma liberdade de decisão dentro da colônia, porque não tinha uma interferência muito grande da metrópole na região. Mas lá no século XVIII isso vai mudar. E o que vai causar essa mudança na relação entre Inglaterra e as 13 colônias? Entre os anos de 1756 e 1763, a Inglaterra vai se envolver em mais uma guerra com a França, que vai ser a Guerra dos Sete Anos. E mesmo que a Inglaterra tenha conseguido ganhar essa guerra, foi um conflito que acabou gerando muitos gastos para a Inglaterra. Eles perderam muito dinheiro, eles perderam muitos homens e eles precisavam se recompor depois de um longo período de conflitos. E, né, nesse processo para conseguir se recuperar, o que a Inglaterra vai fazer? Vai passar a interferir, então, nos Estados Unidos, né, nas 13 colônias, vai começar a fiscalizar o comércio de uma forma mais rígida e, o que é mais importante para a gente, vai criar uma série de impostos que os colonos das 13 colônias não estavam dispostos a pagar. Entre os impostos que foram criados pelos ingleses, a gente tem aí, por exemplo, a Lei do Açúcar, que vai colocar uma taxa sobre o melaço. Temos também aqui a lei dos selos, que obrigava a colagem de selos fiscais em jornais, em documentos legais, em artigos de comércio também. A Inglaterra começou então a tributar uma série de itens que saíam dos Estados Unidos. E os colonos, né, das 13 colônias estavam vendo perder cada vez mais dinheiro por conta dessa interferência da Inglaterra nas colônias. E o que a Inglaterra pretendia com essas leis, né, com esses impostos? Ela pretendia aumentar os seus ganhos, aumentar os seus lucros com o espaço colonial. Então, ela buscava recuperar sua economia a partir da taxação das 13 colônias. E como que as colônias vão reagir a essas leis, né, esses impostos criados pela Inglaterra? Os colonos vão acabar se opondo, né? Eles vão ficar extremamente incomodados por terem que pagar uma série de taxas, estarem perdendo representação política, estarem perdendo poder e não poderem, né, palpitar nas decisões que a Inglaterra colocava sobre o seu território. E a partir daí, os colonos, né, das 13 colônias vão começar a fazer uma série de atos de protesto, a entrar realmente em uma luta armada contra os ingleses para tentar modificar aí a sua situação com a Inglaterra. Eles queriam, num primeiro momento, realmente o fim dos impostos. Eles não queriam logo de uma vez a independência, mas o conflito ele vai se escalando e vai se tornar aí uma revolução onde os norte-americanos buscam a independência da Inglaterra. Uma outra reação que a gente tem aí dos colonos, né, é... ela aparece depois que a gente tem a lei dos selos, né? Logo depois dessa lei, os colonos vão criar um slogan que é colocado aí como uma tributação, né? Sem representação é uma tirania. E eles colocam isso para mostrar que as colônias, né, elas não tinham uma representação no parlamento que criava as leis e mesmo assim elas tinham que pagar essas leis. E esse slogan criado pelos norte-americanos, ele se relaciona de alguma forma com as ideias iluministas.
Em um sentido mais político, por exemplo, a gente consegue ver alguns autores iluministas, como foi o caso do Locke, que defendiam que os governos eles deveriam cuidar dos interesses coletivos e, se estivesse criando alguma medida que fosse insatisfatória, elas deveriam ser substituídas por outras maneiras de representação política. Então, a gente vê aí os norte-americanos querendo uma representação política, por exemplo. Nós temos, portanto, uma relação entre as 13 colônias e a Inglaterra, que começa com uma tentativa, né, de participação política dos colonos e que se transforma em uma revolução. Em meio aí à luta da independência, a gente vai ter um gesto político muito interessante que merece destaque, que é a escrita da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi redigida por Thomas Jefferson. Nessa declaração vão ser expostos, então, os motivos da ruptura com a Inglaterra e os objetivos, né, que existia na formação das 13 colônias. E tanto os motivos como também os objetivos aí que são destacados na declaração vão ser pontos que vão ter uma influência muito grande do iluminismo. E como que o iluminismo vai aparecer, né, na Declaração de Independência, principalmente a partir da defesa dos direitos inalienáveis, que era o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Também tem aí na declaração a percepção da existência de leis naturais, tem também uma crítica à tirania, né, que é colocado como o abuso de poder dos ingleses, e uma possibilidade de uma mudança de governo pela vontade daqueles que eram governados, né, tendo aí uma participação política da população. Um outro ponto interessante que a gente tem na Declaração de Independência é que ela não defende realmente que todo rompimento político é algo legítimo. Ela acredita que o rompimento político deve ser justificado perante, né, outras nações. E isso acontece, né, com o processo de independência dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos têm aí o apoio da França, da Espanha e da Holanda, que, né, acreditavam que os Estados Unidos deveria se separar da Inglaterra. Então, é colocado na declaração que uma troca de governo ela só seria válida se os rebeldes, né, quem está tentando a independência, provassem que o governo que precisasse ser substituído era um governo hostil, era um governo opressor e que era necessário para a sobrevivência de um território a separação desse governo. E o governo que deveria entrar, né, deveria ser um governo que respaldasse, que protegesse os direitos naturais, que são os direitos à liberdade, o direito à vida, o direito à propriedade, que são aquelas ideias bem iluministas que são colocadas em Locke. O Estado ele também deveria, né, aparecer como um defensor do bem comum, que não era algo, né, que os norte-americanos acreditavam que o Estado inglês estava fazendo pelos seus colonos, porque eles viam aí a Inglaterra como uma nação que estava tomando medidas opressoras contra eles. Os norte-americanos enxergavam, então, que quando os britânicos estavam aí, né, exagerando na criação de impostos e negando a participação política, eles não estavam cumprindo as obrigações de um bom governo, de um bom Estado, e por isso era legítimo o rompimento com a Inglaterra. Esse processo que a gente tem da independência dos Estados Unidos vai durar até 1783. O que vai acontecer nesse ano? Vai ser assinado o Tratado de Paris, onde a Inglaterra, que está lá, né, também sendo pressionada pela França, pela Espanha e pela Holanda, vai reconhecer a independência das 13 colônias e a gente tem, então, a formação dos Estados Unidos. Mas, né, mesmo que princípios aí da Revolução Americana, do processo de independência, sejam esses princípios iluministas, a gente ainda tem alguns processos de exclusão, né, nos Estados Unidos, que a gente vai vendo mais para frente, como, por exemplo, né, a exclusão feminina na prática política e também a continuidade do trabalho escravo nos Estados Unidos. Mas é isso que eu tinha para apontar para vocês agora sobre esse processo de independência das 13 colônias. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem e até a próxima aula, meninos.